Ela já foi iniciada, presidente. Ok, item 52 da pauta. O contribuinte é João Batista de Almeida Assis. Ele é um dono de cartório. Então, é o imposto por omissão de rendimentos, omissão de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, recebido pessoa física, emolumentos, dedução indevida de despejo livro caixa, glosa de compensação indevida de carnê-leão e multa isolada por imposto não recolhido em carnê-leão. Consta do TVF que o contribuinte respondia pela 5º tabelião de notas de Campinas. Os valores apurados de omissão de rendimento são emolumentos não registrados em livro caixa, pois, segundo o contribuinte, houve falhas na escrituração. Foram glosadas deduções lançadas em livro caixa, que são repasses para o Estado, previdência das serventias não oficializadas e apamages, pois o contribuinte lançou como receita somente a sua parte nos emolumentos recebidos, já descontados os valores dos repasses. Então, ele lançou o valor líquido. Lançou o valor líquido e ainda colocou os descontos. Foram glosadas despesas indedutíveis registradas no livro caixa, com material de conservação e limpeza de escritório, pintura e materiais elétricos, material de informática, software e prestação de serviço, móveis e aquisição de computador, impressora, aquisições de direitos, produtos, bens, com vida útil superior ao período de 1 ano, ou que não se extingam com sua mera utilização. Considera-se aplicações de capital e não classificadas como despesas dedutíveis. Foram também glosadas despesas não comprovadas, relacionadas no anexo 4. Foi apurada a multa por falta de recolhimento de carnê-leão em razão de omissão de rendimentos. Foram glosadas compensações indevidas de carnê-leão. O contribuinte não recolheu os valores declarados no mês de fevereiro e março de 2000 e abril de 2000 ou 2010? Peraí. 2001. Então, 2000 e 2001. Escrevi 2011, corrigindo aqui. Em impugnação, o contribuinte questiona o lançamento. DJ Fortaleza julgou procedente em parte o lançamento e, conforme acórdão recorrido, não foi contestada a glosa de compensação indevida de carnê-leão, acatou-se parcialmente os argumentos contribuintes, sendo restabelecidos valores referentes à despesa com móveis e utensílios, cartório e aquisição de computador nos valores tais e tais, pois o contribuinte os registrou como indedutíveis. Foi calculada a multa isolada, aplicando-se a alíquota de 50%. Quer dizer, o contribuinte registrou certo, o fiscal glosou errado. Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso. Alega que requeriu a realização de perícia, a DRJ negou o pedido sob fundamento que estava presente nos autos todos os elementos de convicção necessários para a solução da lide. Diz que provou que não ocorreu omissão de receitas e que o fiscal se equivocou ao analisar os documentos fiscais e contábeis. Cito o mês de junho de 2001 e afirma que a diferença apurada foi de R$ 2.892,47, que foi contabilizada no mês subsequente. Requer a realização de perícia. Afirma que não houve omissão de receitas, pois o titular do cartório não é obrigado a efetuar os recolhimentos e repasses no mesmo dia do ato praticado. Para a correta verificação entre os valores lançados no livro caixa e os valores recolhidos em GARI ao Estado de São Paulo, faz-se necessária a realização de perícia. No exercício de 2001, enquanto foi registrado no livro caixa 2.753.000 e mais alguma coisa, os repasses via GARI ao Estado foram de 2.706.000, ou seja, oferecida tributação 47.103 a mais de receitas do que consta no relatório de repasse de custos ao Estado. No exercício de 2002, foi registrado no livro caixa 3.389 e relatório de repasse 3.358, ou seja, foi oferecida a tributação 30.000 a mais de receita que consta no repasse de custos do Estado. Aduz que não foi aproveitado os créditos excedentes de despesas. Alega que houve excesso de peso sobre receitas, uma vez que, para computar o total das receitas do cartório, foram somadas receitas declaradas e as supostas receitas omitidas, gerando receitas superiores às despesas dedutíveis. Diz que não são devidas receitas omitidas lançadas e, por isso, o total das receitas é inferior ao montante de despesas consideradas dedutíveis. A recorrente registrou excesso de despesas no montante de 148.000 no exercício de 2001 e 108 em 2002. O fiscal proceder à glosa de diversas despesas que julgou indedutíveis, deixou de efetuar o creditamento do excedente de despesas dedutíveis, amesquinhando o direito do recorrente de apropriar-se desse montante. Deve ser reconhecido o excesso de despesas dedutíveis acumuladas, caso os julgadores mantenham as glosas efetuadas pela fiscalização. Diz ser ilegal a aplicação simultânea de multa proporcional e multa isolada, cita decisões do CARF. Requer a anulação da decisão de primeira instância, faz cerceamento de direito de defesa por ter sido indeferido o pedido de perícia. No mérito
Pede cancelamento da omissão de receitas, apropriação de despesas dedutíveis e o cancelamento da multa isolada. Requer que as intimações direcionadas ao advogado. Recurso tempestivo. Na preliminar, então, ele questiona a negativa de perícia. A DRJ corretamente negou o pedido de realização de perícia nos seguintes termos. Aí eu transcrevo o trecho da DRJ, onde ela observa que todos os elementos já constavam nos autos de conhecimento aí. Bem, aí eu venho e comento. Não pode ser acolhido de pedido de realização de perícia, pois os valores lançados foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo, sendo desnecessária a realização de perícia, pois o relato da fiscalização baseado nos documentos autuados é suficiente de comprovação de despesa. Eu falo que nos termos do Código Civil ela é desnecessária, isso é meu padrão, né? Mostra inútil. Ausentes também os requisitos, mas também ausentes os requisitos formais estabelecidos no Decreto 7235, pois o pedido de realização de perícia deve ir acompanhado dos motivos que a justifiquem a formulação dos quesitos referentes aos desejados, assim como o nome, endereço e qualificação do seu perito, que não se verifica no presente caso. Quanto à única competência citada no recurso, que é a junho de 2001, assim se manifestou a DRJ. Já na fase impugnatória, o contribuinte negou que omitiria rendimentos e, para exemplificar, tomou por base o meio de competência junho de 2001, argumentando que consta nas guias de resumo e resumos de recolhimentos diários recebimentos no montante de 277 mil, tendo escriturado livro caixa 274, e que a diferença de 2.800 se encontra registrada no mês subsequente. Alegou também que o titular do cartório não é obrigado a efetuar recolhimentos aos cofres do Estado no mesmo dia, na prática do ato, raciocínio utilizado pelo auditor fiscal para presumir. Ocorre que o impugnante não trouxe aos autos qualquer prova que as diferenças de recursos encontrados em um mês são registradas no mês subsequente. Ele só alega, ele não prova. Assim, considerando que os auditores possuem o devido conhecimento especializado e que não há dúvida quanto os fatos ensejar o lançamento, é prescindível a realização de perícia e não há que se falar em cerceamento de defesa. No mérito, quanto à alegação que não houve omissão de receitas, mais uma vez, correto o entendimento da decisão de piso, da qual se transcreve trechos. Aí, esse aqui eu acho importante ler. É bem verdade, a autoridade fiscal, para apurar o montante de recebimentos não registrados no livro caixa de 2000 e 2001, comparou os registros das guias com os livros caixa. A constatação de omissão foi corroborada pela comprovação de recolhimentos pelas partes devidas ao Estado, efetuados mediante guia, GARI, relativamente a serviços prestados. Negrito. Observa-se que as guias de arrecadação somente vieram ratificar a diferença encontrada entre os registros das guias e os recolhimentos diários, livro caixa, mais nada. Ademais, depreende da leitura do termo de verificação fiscal que a autoridade fiscal, em momento algum, relacionou a entrada dos recursos escriturados com a data em que o corregedor deveria efetuar os devidos recolhimentos ao Tesouro Estatual. Repiso que a autoridade fiscal, ao proceder à fiscalização, fez levantamento dos valores dos emolumentos oferidos pelo contribuinte mediante documentos e livros apresentados pelo mesmo. Apontou a diferença desses recebimentos que não estava escriturada a partir desses mesmos documentos e livros. Elaborou planilha discriminando por data e por tipo de serviço os montantes que consideram omitidos, questionando o contribuinte sobre o motivo do não registro no livro caixa de tais valores, no que o mesmo se limitou, como já dito, a responder que deixara de incluí-los por falha na escrituração. Vês, portanto, que não procede o argumento que os valores foram apurados considerando o dia da prática do ato. Pelo contrário, na análise do TVF, item 18, os valores foram apurados mensalmente. Ele alega que é diário. Dessa forma, verificado que o valor dos rendimentos oferidos foi superior ao informado em DIRPF, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto de renda devido sobre a diferença não declarada. Cita a lei 7713. Logo, se o contribuinte recebeu rendimentos provenientes do trabalho, deve submetê-los à tributação. Eventuais valores referentes à tributação a maior, como alega o contribuinte, desde que devidamente comprovados, podem ser objeto de pedido de restituição, não sendo presente processo apto a tal verificação. Porque ele alega lá em 2002 que nem está aqui, se ele recolheu a maior, ele pede restituição. Quanto às despesas glosadas, nada alega o recorrente. Limites a requerer o creditamento de excedentes de despesas dedutíveis, o que não ocorreu, pois conforme apurado pela fiscalização, o que houve foi omissão de rendimentos e não excesso de despesas em relação às receitas. Quanto à multa isolada, eu excluo, aplicando a súmula CAF 147, e intimação do endereço do advogado, súmula CAF 110. Então, disposto, voto por conhecer, rejeitar a preliminar e no mérito dar provimento parcial ao recurso para excluir a multa isolada.
Prontos? Esse parágrafo aqui sobre as despesas glosadas... Ele não fala, ele só argumenta que houve excesso de despesa. Ah, não, a DRJ reconheceu algumas despesas que não estava escriturado correto no livro caixa. O fiscal achou que foi colocado como dedutível, mas não foi. Não, sim, mas aqui diz que ele não ele não alega quanto às despesas, mas ele alega que requer o creditamento do excedente. Qual parágrafo? É o parágrafo acima do multa isolada. O último parágrafo. Só um minutinho. Quantas despesas glosadas, ele não alega. Ele fala que quer o creditamento das despesas dedutíveis, mas não ocorreu. Como não ocorreu? Ele não comprova que teve essa despesa a mais. Ele não consegue, ele alega, mas não tem fundamento. O que houve foi omissão de rendimentos e não excesso de despesas em relação às receitas. Não, mas então... Não acontece o excesso. Por quê? Porque ele omitiu rendimentos. Então, na verdade, Ele não está dizendo que ele poderia deduzir mais despesas que ele não deduziu? Sim, mas isso se tivesse correto os rendimentos declarados. Uma vez que houve... Não tem nada a ver com rendimentos, presidente. Despesa. Mas é o livro caixa, não é? Sim, mas despesa. Como é que houve excesso de despesa se ele omitiu receita? Tem despesa no livro caixa que ele não colocou, não inseriu como dedução na declaração. Não é essa a alegação dele? Ele alega que teve excesso de despesa porque considerando a receita que ele declarou naquele mês. Então, ele teria mais despesa do que receita, e aí ele quer o creditamento dessa despesa. Mas não há que se falar em excesso de despesa, porque, na verdade, houve omissão de receita. Então, na mês não houve excesso de despesa. As despesas, se eu entendi, as despesas que ele relacionou no livro caixa foram todas consideradas pela fiscalização. Foram. Uma despesa excedente, as receitas. É isso? Isso. Mas que despesa excedente, doutor Piano? Não sei, ele que está alegando despesa excedente pelo cálculo que faz. Ele declarou uma receita de 100. Uhum. Foi despesa de 110. Despesa de 110. Haveria 10 de excedente de despesa, certo? No meu exemplo? Certo, esses 10 estão no livro caixa. Esse 10 seria excedente de despesa, e ele quer o creditamento desse excedente. Só que, na verdade, não há excedente de despesa, porque a receita dele não foi 100, foi 120. Mas o fiscal considerou 110? Considerou. Então, esse aspecto que não está claro aqui. Não, ele porque se o fiscal não tivesse considerado os 10... Não há crédito, porque, na verdade, o que houve não foi excesso, foi falta de receita. Eu só apuro excesso de despesa se a receita estiver correta. A partir do momento que eu tenho uma receita que não gera aquele crédito. Então, o fiscal glosou aquele crédito de despesa. Quando eu li o texto aqui, quando eu leio esse texto da doutora Miriam, que é esse parágrafo que o doutor Cleberson destaca, eu fiz a interpretação dela. Mas, pelo visto, o doutor Cleberson fez outra leitura. Não estou entendendo. Não ficou muito claro para ele pelo texto, é isso? Mas eu quero entender o que ele está entendendo, porque eu não estou entendendo o que ele quer falar. Explica aí. Esse exemplo que a senhora deu, 120, tinha 100, aí ele deduziu 100, porque a receita era só 100. Mas, na verdade, a receita não é 100, é 120. Se é 120, eu entendi que ele estaria dizendo, olha, os 10 que eu deixei de deduzir, eu quero deduzir. Ele não deixou de deduzir, não. O fiscal glosou porque ele deduziu. Ele declarou 100 de receita e 110 de despesa. Aleatório, né? Eu estou dando um exemplo que não tem nada a ver com o valor real. Aí ele que se creditou de 10. Mas esse crédito ele é fictício, porque, na verdade, a receita não foi 100, foi 120. Não? Eu estou entendendo errado? Eu não entendo esse fictício, mas
É porque teria que... Eu não entendo esse As fictício. despesas dele, exceto as que não podiam ser Não, consideradas. a minha dúvida é só se o pedido dele é porque no livro caixa tem valor superior de despesa do que ele utilizou na declaração. É só essa dúvida. Se no livro caixa dele tem despesas em valor superior ao que ele utilizou no livro caixa. Ah, não, Porque é o que ele declarou. Aí o fiscal glosou. É exatamente o mesmo valor, porque não há aquele excedente não existe. não há o excedente. Não há o excedente. Então, se ele tinha excedente no mês e levou para o outro mês, aquele excedente não existe. Ele é fictício, porque ele foi resultado da declaração dele de receita. Imagina o seguinte, vamos de novo. Ele tinha 110 de despesa e declarou 100 de receita. Gerou um excesso de 10, certo? Aí ele pega esse 10 e joga para o mês seguinte, para poder se creditar daquilo ali. Só que esses 10 não existem, porque, na verdade, ele não ganhou 100, ele ganhou 120. Então, não há excedente de despesa em relação às receitas. Mas, Mas os elas 10 foram ele aproveitou. Os 10 ele no mesmo aproveitou. mês, dentro do mesmo mês. Algumas despesas ele glosou, ele não aproveitou tudo, não. Mas ele reafirmou que não houve excedente de despesa em nenhum mês. Então, naquele mês em que ele considerou excedente e levou para o outro mês, no outro mês o fiscal glosou. Entendeu? Não houve, em nenhum mês houve excedente de despesa em relação à receita. Então, em nenhum mês ele podia ter se creditado de excedente de despesa. Mas as despesas, volto a dizer, algumas despesas o fiscal também glosou. Ele não considerou tudo como correto, não, tá? Mas o que ele se creditou no mês seguinte, porque na contabilidade, no livro caixa dele, gerava a despesa, isso o fiscal glosou, porque não houve, em mês nenhum, houve excesso de despesa em relação à receita. Só se você está entendendo uma coisa que eu não consegui entender. Não há que se falar em creditamento de despesa, porque em nenhum mês a despesa superou a receita. O que houve foi omissão de receita. Se ele tivesse lançado correta a receita, nunca ia acontecer esse excesso. Ok, presidente. Eu quero dizer que a despesa, se ela existe, não importa o que ele declarou de receita, essa despesa poderia ter sido deduzida. Ou no mês realmente em corrida, porque a receita é maior, ou no mês subsequente, nos meses subsequentes, porque não pôde ser deduzida no mês correspondente. É só esse o raciocínio. Aí certo. teria que justificar para ele, para entender essa situação. Eu justifiquei. O que não ocorreu, pois conforme apurado, o que houve foi omissão de rendimentos e não excesso de despesa em relação à receita. Se tivesse considerado todo o rendimento correto, jamais ia aparecer essa receita, essa despesa acima da receita que ele declara. Você acha que está mal explicado? Quer sugerir alguma coisa? Não, presidente, não quero, não. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu vou eu teria que olhar o processo para entender a ponderação dele. Eu me dou por satisfeito. Então tá. Então vota, por favor. Eu acompanho a relatora para o provimento parcial para excluir a multa isolada. Raide. Acompanho. Raide, não te ouvi, Raide. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Andréa. Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e no mérito da provimento parcial recurso para excluir a multa isolada. Ok, o próximo, 53. É seu, Cleberson.
Cléber? O item 53 tem como recorrente Luiz Vitoriano Vieira Teixeira. Também envolve apuração de rendimentos, omissão de rendimentos e dedução indevida de despesas pelo titular de cartório. No caso aqui, nós estamos diante do titular do cartório do 18º Ofício de Notas da capital do Estado do Rio de Janeiro. Foram 3 as infrações constatadas pela fiscalização relativas ao ano calendário de 2010. Quais sejam? Omissão de rendimentos de trabalho recebido de pessoas físicas, dedução indevida de despesas de livro caixa e a multa isolada concomitante com a multa de ofício. Multa isolada canelhão concomitante com a multa de ofício. No caso da omissão de rendimentos, ela está associada a recebimento de emolumentos. O que fez a fiscalização ela comparou os valores que o contribuinte declarou no ajuste anual e as importâncias apuradas a partir do livro adicional auxiliar, que é um nível obrigatório para serventias extrajudiciais, em que se controla a natureza, a quantidade e valor dos atos praticados, com vistas à arrecadação das parcelas adicionais aos emolumentos, destinadas a fundos criados por lei. Em relação às despesas, houve glosa de várias despesas, despesas com verbas destinadas aos fundos, esses que eu mencionei, despesas com retiradas, consultorias, ticket, restaurante, condução, despesas bancárias, despesas com empréstimos e despesas com motoboy. A impugnação foi improcedente, então o recurso é em relação à integralidade do lançamento, e ele envolve uma questão preliminar, que é a nulidade do lançamento fiscal, por preterição do direito de defesa, sob a justificativa que o auto de infração já estava emitido ao tempo que transcorria o prazo para esclarecimento das despesas escrituradas no livro caixa, conforme havia sido solicitado em termos de intimação. No mérito, as questões envolvem a falta de amparo por lançamento de ofício com base na arrecadação destinada a fundos e entidades estatais vinculados aos preços praticados pela concessão de serviços públicos, notariais e de registro, impropriedade da utilização do livro auxiliar, que eu mencionei, para aferição dos recebimentos da serventia, tendo em vista que são concedidos prazos diferenciados para pagamento dos emolumentos e desconto a clientes habituais, com grande volume de serviço, o valor dos emolumentos fixados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mediante tabelas, equivale ao patamar máximo que pode ser cobrado pelo ato. Não é óbvio que seja cobrado pelo cartório, pelo tabelionato, um preço inferior, ou mesmo que o tabelião dispense o pagamento, em casos específicos. Diferente da conclusão da fiscalização, não houve dedução de retiradas, a qualquer título na apuração do resultado do livro caixa. Então, não houve a redução da base de cálculo do imposto por esse tipo de despesa. A autoridade lançadora pretende a tributação dos valores que pertencem a fundos, como se fossem receitas de emolumentos. As demais rubricas contábeis já citadas são todas referentes à atividade notarial, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, perfeitamente dedutíveis na determinação do resultado tributado. E, por fim, a impossibilidade da exigência concomitante das duas multas, isolado no canelião e de ofício. Eu passo, então, a análise, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade. E a preliminar, então, envolve, eu cito aí as folhas, no final do procedimento fiscal, depois de várias intimações, a fiscalização fez deu ciência ao contribuinte da intimação número 17,
nessa intimação 17, então, ele solicitou, num prazo de 3 dias úteis, que esclarecesse uma diferença entre despesas dos balancetes, o valor das despesas do balancete, e valores das despesas declaradas. Porque nos balancetes havia um excesso de despesas dedutíveis, segundo a avaliação do contribuinte. E o contribuinte, inclusive, pediu um prazo adicional para responder esse termo de intimação 17. Reclama o contribuinte, no entanto, que não foi dado resposta sobre essa solicitação de prorrogação e o termo de verificação fiscal e o próprio auto de infração, eles estão datados de uma data, que no caso é 15 de janeiro de 2015, quando ainda estava fluindo o prazo para a resposta do termo 17. Então, diz o contribuinte que haveria um comportamento contraditório do agente responsável em prejuízo às garantias do contribuinte. Então, analisando essa situação, eu digo que o próprio termo de verificação fiscal, ele esclarece o que aconteceu. Aí eu transcrevo páginas 2.388 a 2.389. Basicamente, então, com base na escrituração do livro caixa, o agente fazendário constatou que uma parcela das despesas dedutíveis, assim consideradas pelo contribuinte nos balancetes, ela não tinha sido aproveitada na declaração e discriminou esses valores mês a mês. Esse era o objeto do termo de intimação número 17. Esclarecer por que o contribuinte não deduziu todas as, teoricamente, o valor total, teoricamente possível, para deduzir segundo a avaliação, segundo os dados do próprio balancete. Depois, a autoridade fiscal, então, diz que, na verdade, ela fez essa pergunta, mas entendeu que era desnecessária uma resposta, porque ela manteve no próprio cálculo que ela fez ao final essa diferença. Ou seja, se o contribuinte não aproveitou aqueles valores, e teoricamente até poderia aproveitar, não seria a fiscalização que faria esse aproveitamento. Tá? Então, essa mais ou menos aqui eu estou resumindo o que aconteceu, que está aqui nos parágrafos, para facilitar. Além disso, o contribuinte, ele não demonstra no recurso voluntário a existência de equívoco nas deduções das despesas, assinalando despesas dedutíveis que foram escrituradas no livro caixa que deixaram de ser aproveitadas na época. Toda a linha de defesa do contribuinte, ela é focada exclusivamente nas despesas que foram glosadas, que ele quer que sejam restabelecidas. Então, também não haveria, a princípio, nenhum prejuízo ao contribuinte pelo própria linha argumentativa, que não foca em despesas adicionais que poderiam ter sido deduzidas e não foram. Sendo que a defesa do contribuinte, os argumentos do recurso voluntário estão limitados, como já disse, ao restabelecimento das glosas pela fiscalização. Então, eu estou entendendo que não houve prejuízo ao contribuinte por essa intimação dada ao final dos trabalhos e a fiscalização não aguardou o término do prazo para emitir o auto de infração, pelos motivos que eu justifiquei. Eu entendo que essa situação, embora não seja uma situação recomendável, pode causar esses transtornos, mas ela, ao final, ela não causou prejuízo ao contribuinte para que possa dizer que há alguma nulidade. No caso específico, a nulidade seria em relação à despesa. Até porque o motivo, né, a natureza do esclarecimento não era sobre se essa despesa era ou não dedutível, porque era, sim, uma diferença entre valores, uma pequena diferença entre números, resultado do aproveitamento do contribuinte na declaração do exercício. Bom, passamos ao mérito. Temos aqui o primeiro tópico, a omissão de rendimentos. Esse assunto aqui, nós já debatemos num processo há 2 anos atrás, praticamente. Esse processo foi até da
redator Dr. Pinheiro, e ele envolve aquele mesmo assunto, é o processo 12.448, 734, 775, 2012, 54. Caso alguém queira reportar, é o acórdão 4965. Não, perdão, desculpe. Eu falei o número errado. Desculpe. O acórdão naquela época é o acórdão 5737 da nossa turma. 5737, 2401-005-737. O processo inicial que eu disse está errado, é um outro processo também relacionado, mas não. Esse é do doutor Pinheiro. Nós debatemos esse assunto aqui da omissão de rendimentos, e na época eu votei pelas conclusões, discordando da linha de raciocínio do doutor Pinheiro, e os demais conselheiros e outros conselheiros votaram para dar provimento ao recurso, entendendo que a tese nem pelas conclusões, mas eu acompanhei pelas conclusões. Além disso, também o contribuinte foi fiscalizado nos anos anteriores e há acórdão do CAF sobre a situação, que também envolve essa mesma matéria, que aí é aquele processo que eu tinha falado no início, que nesse caso é o acórdão 2202-004-965. 2202-004-965. Ele também aborda esse aspecto da omissão de rendimentos e a forma como foi calculada a omissão, ou a forma que foi apurada essa omissão de rendimentos. Eu estou dizendo isso, tanto do doutor Pinheiro, quanto aqui da segunda turma, da segunda Câmara, porque o meu posicionamento aqui, ele é diferente. É um posicionamento diferente, tanto do doutor Pinheiro, tanto da segunda turma da segunda Câmara. E baseado, no caso específico aqui dos autos, também no procedimento da fiscalização. Feito essa introdução, então, quanto à omissão de rendimentos, a autoridade lançadora apurou os rendimentos do tabelionato a partir dos dados do livro adicional auxiliar, que é destinado ao controle e inspeção dos atos cartorados praticados pela serventia extrajudicial, com base na tabela de custas, as tabelas, na verdade, que são divulgadas pelo Tribunal de Justiça, pela Corregedoria, anualmente. O montante total identificado pela fiscalização no exame da documentação, ele foi, inclusive, compatível com as informações encaminhadas pelo tribunal em resposta a uma solicitação da Receita para estimar a receita do cartório, baseada no Fundo Especial do Tribunal de Justiça, multiplicado por 5. Por sua vez, o contribuinte contesta o critério utilizado no lançamento, que deixou de levar em conta a receita efetivamente oferida, haja vista a prática corriqueira de oferecer descontos aos clientes em relação à parte que lhe cabe, dos emolumentos, além dos prazos diferenciados para pagamento. Segundo o recorrente, o lançamento foi efetuado pela autoridade fiscal com fundamento em presunção ilegal de omissão a partir da descrição inexata e incorreta da matéria tributável, ausente prova segura do fato gerador. Não se pode confundir os valores efetivamente recebidos a título de remuneração pelo desempenho da atividade notarial, sempre respeitado o regime de caixa aplicado à pessoa física, não se pode confundir essa situação com a apuração com base no livro de registro e controle de atos praticados pela serventia, uma vez que, nesse último caso, não equivale ao oferimento de renda. Então, aqui, antes de eu analisar, nos valores que a gente paga no cartório, tem uma tabela, os emolumentos, só que o valor final, ele é composto por uma parte que pertence ao próprio cartório, ao próprio tabelião, e os adicionais. E aí tem o valor final, que nós, usuários, pagamos.
Esses adicionais são para fundos instituídos por lei, e são percentuais fixos. No caso desse percentual do fundo especial, é 20%, sobre os emolumentos que pertencem ao tabelião. Então, o que fez? E eles, a princípio, eles têm lá toda uma regra. Tem que ser recolhido para o fundo. E é um controle. Inclusive, esse livro adicional, ele é destinado a esse controle. Então, tanto o Tribunal de Justiça quanto a fiscalização, ela, com base nessa arrecadação de 20%, ela estimou, multiplicado por 5, qual seria a receita do cartório, já que todo o ato praticado pelo cartório teria essa incidência de 20%. O que o tabelião diz é o seguinte: esse valor que eu pago, que é pago na arrecadação para esses fundos, eles são valores que independem se eu dou desconto ou não. E a prática é que eu acabo dando desconto em muitos casos. Em outros, eu postergo o pagamento e aí o valor não é de um mês, é do outro. Ou seja, o valor efetivamente recebido, que seria a renda, o valor efetivamente recebido, que seria a renda, não coincide necessariamente com o valor estimado a partir do que se paga a esses fundos. Exatamente porque a prática do cartório revela um recebimento a menor. Essa foi a justificativa, essa foi a linha de raciocínio, a defesa toda, do contribuinte para dizer que aquela omissão verificada pela fiscalização, que comparou essa estimativa com o valor declarado, ela não se sustentava. Eu estou dizendo que, para proceder à estimativa da receita da atividade, não há dúvidas que é válido o método utilizado para a fiscalização, para a estimativa. Partindo da quantidade, natureza e data dos atos notoriais praticados, realmente os atos praticados, multiplicados pelo valor fixo estabelecido na tabela, é possível calcular a provável receita obtida. Do mesmo modo, pode-se utilizar como parâmetro o recolhimento para um fundo. No caso, esse FETJ, Fundo do Tribunal de Justiça, a alíquota é 20%, então eu estimo que os emolumentos basta multiplicar por 5. Nesse ponto, então, esclareço também que esse cálculo é por 5 porque os valores são por fora, não é um valor por dentro, que nem o ICMS, por exemplo. Não estão embutidos no valor do emolumento cobrado, os fundos não estão, esse valor da arrecadação para os fundos não está embutido no valor do emolumento cobrado pelo ato notarial. Então, para o tabelião, é R$5 que é devido a ele, tem mais R$1, que é 20%, que é devido ao fundo. Então, seria R$6, na verdade, que se paga por aquele ato. 5 para o tabelião e 1 o tabelião recebe, mas recolhe para o fundo. E os outros fundos acontece a mesma coisa com diferentes percentuais. Digo aqui que não há óbice, então, para emprego de presunção simples na esfera tributária. A partir do fato presuntivo, devidamente comprovado, com fundamentos e recolhimentos mensais ao fundo, é razoável estabelecer um vínculo lógico com o fato presumido, isto é, total de rendimento bruto que teria sido oferido pelo recorrente na atividade notarial. Aqui já há uma diferença daquele ponto de vista inicial do doutor, o ponto de vista do doutor Pinheiro, naquele processo que nós julgamos, o doutor Pinheiro, ele disse que não há presunção. Eu entendo diferente, que há uma presunção simples, homines. Porém, entendo que essa presunção é válida. Ela pode ser válida, desde que obedecido todos os critérios. O raciocínio presuntivo parte do pressuposto que são vedados descontos nos valores dos emolumentos pelas unidades de serviço extrajudicial, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei. Eu transcrevo aqui um trecho do termo de verificação fiscal para demonstrar que realmente esse foi o ponto de vista do auditor, que também compartilhado pelo doutor Pinheiro, no seu voto, que não caberia desconto.
porque as normas não permitem descontos na parte dos emolumentos que pertencem, melhor, as normas permitem descontos, mas o desconto só pode ser dado nas hipóteses da lei, da legislação. O tabelião não tem a faculdade de dar desconto adicional da sua parte, evidentemente. Com o intuito de inibir a concorrência predatória entre as serventias notariais, mediante a concessão de desconto nos emolumentos, foi inserido um artigo, o 158A, na Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exatamente com essa vedação. Só que tal restrição sempre foi alvo de controvérsias, como se pode constatar de um trecho aqui, que foi trazido pelo contribuinte, e que nós tivemos oportunidade naquele processo também, tinha um documento mesmo, aqui parece que não tem o documento, está só no recurso e na impugnação, que a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, ela se manifesta sobre essa impossibilidade de cobrança, e ela diz que isso, na prática, essa restrição nunca prosperou. E aí tentando argumentar juridicamente que isso seria, não seria possível, porque o titular do cartório poderia conceder desconto. É notória a concorrência entre os tabelionatos de notas, com vista à captação de serviços notariais. Como praxe entre os titulares das serventias, adotou-se um tratamento diferenciado no valor de autenticação e reconhecimento, entre outros, aos clientes habituais e usuários de grande volume. Isso aí basta eu fazer uma consulta na internet, principalmente nos últimos anos, e ver quantos provimentos foram feitos exatamente para dizer provimentos e orientações das corregedorias dos estados, dos tribunais dos estados. Não pode ser concedido desconto. Exatamente. Se tem tantas orientações e provimentos, é porque, na prática, estava ocorrendo isso. Ou ainda ocorre. Nós estamos falando de 2010. Por certo, a cobrança parcial do preço que corresponde ao ato praticado pelo serviço notarial pode configurar uma infração civil administrativa, punível com multa, sem prejuízo de outras sanções que podem ser aplicadas ao tabelião, considerando os limites da delegação do serviço. Entretanto, a redução do valor do emolumento, mesmo que irregular, não tem o condão de converter o desconto concedido ao ato extrajudicial em rendimento da atividade, passivo de tributação pelo imposto de renda. Para efeito esse parágrafo aqui também, divirjo do acordo do doutor Pinheiro. Para efeito da aplicação da presunção, a autoridade fiscal deve carregar aos autos um conjunto de indícios que não deixe margem a dúvidas quanto à omissão de receita. É dizer, para o lançamento fiscal não deve haver elementos em sentido contrário à ocorrência do fato presumido. O fato presumido é que houve omissão. Fato presuntivo é o recolhimento da arrecadação daqueles fundos e a multiplicação, etc., etc., que supõe-se que eu teria, então, recebido, que o cartório teria recebido um determinado montante de receita no mês ou ao longo do ano calendário. No presente caso, em mais de uma resposta no decorrer da ação fiscal, o contribuinte alegou que os valores dos emolumentos fixados pela corregedoria, mediante tabelas, não correspondiam necessariamente àquele efetivamente cobrados, muito menos recebidos, tendo em conta a possibilidade de desconto. Com o propósito de evidenciar a impropriedade da utilização, o contribuinte extraiu do sistema de controle de faturamento de serviço a relação nominal de clientes, listando os preços praticados e os descontos concedidos, quando fosse o caso. Na parte, somente esses descontos, na parte dos emolumentos a que pertencem ao tabelião. As planilhas não foram anexadas para a fiscalização, tendo o contribuinte juntado elas com a impugnação. Elas estão folhas 2.480 a 2.717. Embora não se possa classificá-las como prova cabal a respeito da ocorrência dos fatos, os documentos constituem indícios sérios e convergentes da plausibilidade da prática de desconto nos valores dos emolumentos. Nesse cenário, incumbiria a autoridade fiscal aprofundar as investigações, mediante novas intimações, análise do livro-caixa, respectivos documentos de receita, ou realização mesmo de diligência fiscal em clientes,
entre outras providências a seu critério, a fim de reunir elementos adicionais de prova, confirmando ou não a veracidade dos dados. Todavia, a fiscalização simplesmente ignorou esses esclarecimentos. Eu, no termo de verificação, eu não localizei a fiscalização falar nada sobre essa justificativa. Embora ela esteja no termo na resposta a 2 termos de intimação. A fiscalização simplesmente ignorou os esclarecimentos com base. Então, eu suponho e acredito que ela ignorou com base na premissa que o tabelião de notas não poderia conceder desconto nos valores dos emolumentos, dado que é obrigado a praticar os preços fixados anualmente pela Corregedoria Geral. Cabe lembrar que o auto de infração deverá ser instruído com todos os elementos indispensáveis à comprovação dos fatos, que a fiscalização invoca como fundamento de sua pretensão. Vale dizer que a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, que no presente caso é o fato presumido, da omissão de rendimentos, inexistindo inversão do ônus probatório. A propósito, na sistemática de apuração de rendimentos de trabalho não assalariado, inclusive pelos titulares de serviços notariais, a escrituração de receitas e despesas deve ser feita no livro caixa, que é prova quando respaldada em documentos hábeis e idôneos, é prova a favor do sujeito passivo. Em momento algum, a autoridade fiscal demonstra a inveracidade dos valores registrados no livro caixa como prova dos emolumentos efetivamente recebidos. Observado o regime de caixa. Então, eu entendo aqui que a produção probatória pela fiscalização não legitima o lançamento de ofício nos modos em que é realizado, deixando de alcançar a certeza necessária ao que tange a existência da omissão de rendimentos. Desse modo, eu estou, então, tornando improcedente a omissão de rendimentos. Como eu disse, é um posicionamento que diverge do entendimento do doutor Pinheiro, quanto à existência de presunção ou não, quanto o fato de que, para mim, só há disponibilidade jurídica e econômica para o tabelião no momento que ele tem a propriedade a propriedade do numerário, pertence à sua propriedade, e não é por meio da tabela, não é na teoria, é na prática, quando ele faz o acordo com o usuário e diz, o serviço é tanto. Aí, no momento que dá um cheque, o cartão em dinheiro, tem a disponibilidade jurídica e econômica, e isso é rendimento. E também há aqui a divergência em relação àquele acórdão da segunda Câmara, embora teria que analisar os autos lá, no sentido aqui que, para mim, o ônus da prova, nesse caso aqui, ele parte no primeiro momento de ter elementos para comprovar o fato presumido. Eu não posso ter certeza sobre o fato presumido. Aí eu posso aplicar a presunção. Naquele outro, que não chegou a esse nível de discussão, mas apenas diz que toda a prova é do contribuinte. Então esses relatórios, por exemplo, aqui, só esses relatórios não seriam suficientes para fazer prova no sentido de desconstituir o lançamento. Então, o meu foco é diferente. Aí o próximo passo, presidente, seria as glosas de despesas. Que temos Só um que minuto. analisar uma por uma aqui, presidente. Cleberson, Pois não. só apontar um errinho de escrita, é sem vínculo, você colocou vincula. No finalzinho. Bobagem. Perfeito. Obrigado. Sem vínculo empregatício, exatamente. Pode continuar. Bom, eu vou continuar aqui. Quanto às despesas, então, eu tive que analisar uma por uma, porque foi assim que foi feita a defesa. Uma por uma, a justificativa. Em relação, então, à glosa de despesas com retiradas, o argumento de defesa é que não houve essa dedução com despesas com retiradas. Despesas retiradas seriam uma espécie de prolabore, despesas pessoais do tabelião, que constam como despesas no livro caixa, porém ele alega que ele não utilizou esses valores para deduzir na declaração de imposto de renda. E aqui, em suma, eu mostro aqui com um exemplo que isso
não é verdade. Ele deduziu, sim. Eu pego o primeiro mês do ano calendário e comprovo ali que o valor teria sido incluído, sim, pelo contribuinte na sua declaração. Então, não procede esse argumento de que a glosa seria improcedente, porque o contribuinte não teria se aproveitado dessa despesa, dessa natureza de despesa, para apuração dos seus rendimentos. Quanto às despesas com fundos e entidades, parece aqui que a defesa não entendeu muito bem a situação, mas o que acontece? Esses fundos, esses valores, esses adicionais, que são esses fundos, como aquele 20%, ele não compõe a receita do tabelião, porque nada mais é do que um valor que não lhe pertence. Ele arrecada como depositário, agente arrecadador e depositário, repassa. Então, não compõe a receita desse profissional. E, ao mesmo tempo, esses valores que ele arrecada dos usuários, dos clientes, e repassa para o tribunal, não podem compor as suas despesas. Se não compõe receita, não pode compor despesa. É isso que a fiscalização fez. Ela glosou esses valores porque eles foram incluídos na declaração como dedução, enquanto as receitas não estão com esses valores. E eu aqui mostro, ao menos foi essa a minha impressão, que o contribuinte, de fato, ele não incluiu nas receitas, o que está correto, a fiscalização também não incluiu, mas, por sua vez, ele incluiu nas despesas, o que está incorreto. E foi a razão da glosa. Então, eu estou também mantendo essa glosa do item 2. Do item 3, nós temos ticket alimentação. O ticket alimentação, o que acontece? A alimentação, ela é uma necessidade fundamental de todo ser humano, independente de relação com percepção de receita. Não podemos caracterizar como dispêndio vinculado à obtenção de rendimentos. A alimentação, ela pode ser considerada uma dedução se ela estiver ligada, associada à própria remuneração dos trabalhadores, como utilidade. Porque aí sim se enquadra em despesas com trabalhadores, que é a previsão que está no artigo 6º, inciso 1 da Lei 8.134 de 1990. Aqui, no caso, o contribuinte ele alega que essa alimentação seria para os funcionários e que o próprio Tribunal de Justiça, ele diz que os funcionários do tribunal, colaboradores, têm direito a ticket de alimentação, e é por uma decorrência lógica que os trabalhadores vinculados aos cartórios, que têm delegação, vinculados também ao Tribunal de Justiça, teriam também esse direito. Isso até pode ter, no dia a dia, ou no senso comum, uma razão, mas precisaria ter prova. Prova que realmente o que ele pagou de alimentação está necessariamente vinculado ao pagamento aos seus empregados. E não há nenhum documento em relação a essa prova, realmente. Não há nenhuma prova. As alegações do contribuinte são totalmente no plano da teoria. Desse modo, não comprovado que os valores referem à alimentação fornecida indistintamente aos trabalhadores do cartório, do tabelionato, por força, alimentação fornecida por força do vínculo laboral, mantém-se a glosa da fiscalização. As despesas com consultorias, a fiscalização glosou e ela diz que não estava comprovado os pagamentos mensais a uma pessoa denominada Davi Miller, algo assim, o sobrenome, porque não eram necessários a percepção da receita na atividade notarial. A justificativa é somente essa. Eram desnecessários para a percepção da receita da atividade notarial. O recurso, a impugnação, diz que seriam valores pagos a advogados
a escritório de advocacia para manutenção da fonte produtora de rendimentos, ou seja, em ações judiciais, do escritório de advocacia Fernandes e advogados associados, em razão da atuação de justiça comum, trabalhista, federal, na defesa do tabelionato, entre outros, responsabilidade civil, entre outros, em ações de responsabilidade civil e direitos trabalhistas. A motivação da fiscalização para a glosa de despesas foi exclusivamente a desnecessidade do serviço para a percepção da receita da atividade, sem adentrar especificamente na documentação comprobatória das despesas. Embora, pelo que consta dos autos, a fiscalização sempre teve acesso a toda a documentação solicitada. Não há relato de nenhuma documentação que foi solicitada e não foi entregue, ou foi entregue de forma deficiente. A decisão de Priso concluiu que o pagamento de honorários advocatícios a profissionais contratados para a defesa do cartório não configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, razão pela qual a pessoa física não pode deduzi-la da receita decorrente da atividade. Eu penso diferente, penso que a despesa de custeio necessária é tanto aquela essencial, indispensável, quanto o dispêndio útil, oportuno para a exploração da atividade para a pessoa física, que se apresenta de forma usual ou normal, vinculado à fonte produtora de rendimentos. Essa é a minha leitura do inciso 3 do artigo 6º. No século XXI, ante a complexidade da profissão e vasta legislação que permeia o trabalho das serventias extrajudiciais, é compreensível que os titulares de serviços notoriais e de registro façam a opção pela contratação de assessoria jurídica para assuntos vinculados à atividade dos cartórios. Nesse contexto, o advogado desempenha um papel fundamental na defesa da fonte produtora, já que tem a missão de proteger de condenações que podem prejudicar ou inviabilizar as atividades geradoras de receita. De modo que eu estou restabelecendo o valor glosado pela fiscalização a título de consultorias, compreendido isso no contexto da acusação fiscal, que diz que seriam pagamentos ao advogado, somente a ele, porque nessa conta de consultorias existem outras despesas. O valor, se olharmos o balancete, ele é superior. Como a fiscalização glosou apenas parte, associo que a glosa está vinculada ao advogado, assim como foi tratado pela DRJ. Despesas com condução para a realização de atos fora do cartório, pelo tabelião, e assim como funcionários, dirigentes externos. Isso, no caso, entendo que é uma vedação expressa na lei, é o artigo 6º, parágrafo 1º, a linha B, da Lei 8.134. Então, esse tipo de despesas não podem ser deduzidas pelo tabelionato. Despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e manutenção de veículos. Despesas relacionadas a transporte, locomoção da atividade em si, desempenhada pela pessoa física, que é a atividade cartorária, né? Aí nós temos as despesas bancárias. A fiscalização glosou despesa bancária e disse que despesa bancária não era necessária para a percepção das receitas. Só isso. Mais nada a fiscalização disse. Eu digo que a motivação do autoinfração é singela e genérica, chegando mesmo a tangenciar a imprecisão, já que a fiscalização afirmou tão só que as despesas não são necessárias à percepção da receita. Não só a previsão da lei é ampla, a previsão da lei já tem seu viés que é ampla, e a fiscalização simplesmente diz, não é necessário. Então, o que acontece? O contribuinte agora tem que provar um universo para dizer, esse é necessário. Ele diz que é necessário porque o cartório permite o pagamento por cheques, por cartões, e é preciso ter conta bancária, é preciso ter uma máquina. E a instituição financeira, ela cobra por isso. Cobra tarifas por essa utilização desse serviço.
A interpretação da autoridade fiscal decorreu exclusivamente da natureza desse tipo de despesa. Com base nas suas palavras, não é possível inferir que as tarifas das operações bancárias, após a avaliação dos comprovantes, não tinham relação intrínseca ao fonte produtor. A instância julgadora não deve extrapolar a motivação do lançamento e avançar nas atribuições da área da fiscalização quanto à verificação do cumprimento das obrigações tributárias. Não é lícito ao contencioso fiscal suprir a descrição imperfeita da autoridade fiscal. Isso porque a decisão de piso diz que o contribuinte não demonstrou que as despesas bancárias são decorrentes da atividade notarial. Há pouco tempo, a Receita Federal, inclusive, pediu, no ano de 2018, uma solução de consulta, em que eu trago a ementa, que ela exatamente aborda essa situação, entendendo que esse tipo de despesa ele seria dedutível porque estaria relacionado ao recebimento, o próprio recebimento de receitas pelo cartório. O recebimento de receitas da atividade mediante operações bancárias é uma realidade dos cartórios e, desse modo, classifica como despesa de custeio, necessárias à percepção das receitas e à manutenção da fonte produtiva. Desse modo, eu também estou considerando aqui defendo para restabelecer a dedução de despesas bancárias glosadas. Quanto a empréstimos bancários, o contribuinte ele alega que teve que tomar empréstimos porque foi alvo de ações de indenização na Justiça, inclusive com pedido de penhora online sobre o seu faturamento. Eu entendo que essas despesas não se enquadram como necessárias à percepção da receita. Não há prova que os empréstimos foram destinados a financiar a aquisição de bens e serviços vinculados ao recebimento delas. Pelo contrário, a explicação do recorrente revela que as ações judiciais repercutem no quê? Na redução do lucro. Acabam repercutindo na redução do lucro, mas não na obtenção em si da receita. Por fim, despesas com motoboy. Aqui a fiscalização glosou as despesas com motoboy. Tem uma conta que é despesa com motoboy, motos, firmas. Motoboy. Por quê? Pelo fundamento de não ser necessária a percepção da receita. O contribuinte alega, ele traz um contrato que seria para transporte de documentos, selos e livros, entre as unidades do próprio cartório. Matriz e as suas duas filiais, todas na cidade do Rio de Janeiro. O acordo de primeira instância considerou que o contrato é amplo, e o contrato, então, ele é amplo, ele está na página 2764. 2764 a 2770. O acordo de primeira instância considerou que o contrato é amplo e não afasta a possibilidade de utilização dos serviços de motoboy. Também para a locomoção de prepostos da serventia para execução de serviços externos, dado que não há nenhum documento probatório que confirme que os serviços prestados são unicamente transporte de objetos. Então, basicamente, o acordo de primeira instância, ele entendeu que, realmente, é possível a contratação para esse fim de transporte de documentos, selos, etc. Só que esse contrato é amplo e poderia ser utilizado o motoboy também para dar uma carona para um preposto, colaborador do cartório, para ele executar serviço. E aí, isso não seria despesa permitida pela legislação, seria despesa de transporte. Falou também a decisão de piso sobre transcrição do contrato no registro público e algumas outras coisas. Pois bem, aqui também a motivação do auto-infração é singela e genérica. Aparentemente, embora atendidas as intimações para entrega de recibos, notas fiscais e demais documentos, a autoridade fiscal concluiu que os dispêndios realizados como motoboy não são necessários à percepção da receita, exclusivamente na denominação da conta, porque a narrativa fiscal é omissa quanto à natureza e condição da prestação de serviço. Em momento algum, a fiscalização diz: eu solicitei documentos para esclarecer a natureza dessa despesa e não foi me fornecido. Não existe isso na descrição do relatório.
O julgador de primeira instância faz objeção ao contrato de prestação de serviço apresentado por não estar transcrito no registro público. Ao que parece, a decisão de piso pretende a transcrição de todos os instrumentos particulares em cartório, tendo em conta a possibilidade de entregar no futuro o conjunto probatório perante a Fazenda Pública, o que evidentemente é um disparate. Diante da colaboração do contribuinte no custo da ação fiscal, caberia à fiscalização questionar a natureza das despesas escrituradas com o motoboy, se relacionadas à movimentação e entrega de documentos, transporte de pessoas ou ambos. Vale dizer, a hipótese de valores despendidos com locomoção de funcionários e colaboradores para execução de serviços externos, citada pelo acordo recorrido, deveria ter sido arrolada pela autoridade fiscal quando da motivação. As explicações do recurso voluntário, com suporte no contrato de prestação, mantêm coerência com a atividade desenvolvida pelo recorrente, em que há necessidade de trânsito de documento entre as unidades, ou mesmo oferecimento de serviço para buscar documentos com clientes. Configura assim despesas intrínsecas à percepção das receitas. Então, eu estou também aqui restabelecendo essa dedução. Quanto à concomitância entre as multas, eu estou mantendo, com base numa leitura mais ampla da súmula 147, não literal, mas a contrário senso, de que após a medida provisória de 2007, ou seja, anos calendários 2007 e seguintes, é possível a concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Porque a própria lei assim trata essa possibilidade. Não cabe a um tribunal administrativo questionar ou afastar essa imposição. Quanto à teoria da continuidade deletiva, que é abordada pelo recurso, entendo que não há um único... essa teoria diria que como é uma continuidade da atividade, mês a mês, então essa conduta de não recolher no carnê-leão, ela poderia ser enquadrada como uma conduta continuada. Uma conduta continuada seria penada com uma única penalidade. A semelhança do direito penal. Só que eu digo que não há um único comportamento lesivo, uma só infração à lei. A cada mês surge a obrigação de antecipar o pagamento devido ao carnê-leão, independente do que acontece antes ou depois, nos meses anteriores e subsequentes. Ou mesmo se ao final vai haver imposto a pagar na declaração de ajuste anual. Isso a própria lei, inclusive, fala. Então, a lei tributária é explícita ao tomar cada mês como uma infração punível. Desse modo, estou mantendo a multa, porém, com essas retificações que eu estou fazendo aqui, conforme o voto, se mantidas pelo menos uma delas, isso implica no cálculo da multa isolada. Então, deve ser recalculada a multa isolada para adequá-la ao provimento parcial aqui do recurso voluntário. Bom, depois de tudo isso, porque o processo ele é extenso e eu trago aqui posicionamentos diferentes sobre omissão de rendimento, trago também sobre o próprio restabelecimento das despesas, uma visão no contexto do que eu entendi da fiscalização e do que eu entendo que a fiscalização deve justificar. Eu estou dando provimento parcial após rejeitar a preliminar para excluir do lançamento a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, que é uma infração específica, para restabelecer as despesas de consultorias, que, na verdade, seriam despesas com advogados, apenas só na parte do escritório, consultorias bancárias e motoboy, com os respectivos valores que eu estou mencionando, e, por fim, determinar o recálculo da multa isolada para adequá-lo exatamente ao que foi feito anteriormente. Esse é o meu voto.
Perguntas? Doutor Kleber, se o senhor me permite? Pode falar. Porque eu não permitiria. Não, só para o senhor, pelo que eu entendi assim do geral, o senhor está entendendo que, por exemplo, se a fiscalização tivesse dado um passo a mais depois dessas respostas de contribuinte, era isso, é basicamente nessa linha que o senhor está entendendo, né? Como ela fez essas glosas, todas em abstrato, por assim dizer, e utilizou a parte da omissão, só aquela estimativa, sem considerar os argumentos do desconto, basicamente afirmando genericamente que não poderia dar o desconto, teria sido essa falha? Ou se ela tivesse dado esse passo além... Nós devemos... A omissão de rendimentos, embora haja pontos, esse seu raciocínio ele pode ser aplicado em ambos os casos, mas a omissão de rendimentos, o ponto para mim essencial é que eu entendo que a presunção pode ser aplicada, mas essa presunção, ela não pode ter elementos que tragam alguma incerteza antes do lançamento, elementos que tragam incerteza ao fato presumido. E aquela realidade de desconto, que ela existe, ou ao menos existia, porque existe uma concorrência entre os tabelionatos de notas, isso aí é fato. Se isso é irregular, e é considerado irregular, pelas corregedorias, mas isso não converte o que o tabelião não recebeu em renda. Exatamente nesse ponto é a minha discordância. Isso. Aí talvez a da fiscalização. Havendo, doutor Rodrigo, essa incerteza, então, por uma realidade possível, por documentos que, como eu disse, os documentos não são, as planilhas não são provas cabais, não. Precisaria investigar melhor a situação do cartório. Mas eu entendo que não poderia simplesmente lançar e trazer todo o ônus probatório para o contribuinte, que é o que a outra decisão da segunda Câmara, embora teria que ver especificamente o que foi trazido naqueles documentos, naquele processo, em que momento foi trazido, entendeu? Ou seja, que o ônus seria do contribuinte. Então, mostrar que tem umas planilhas que ele mostra, essa empresa aqui eu cobrei 5, o valor da tabela é 5, não teve desconto. Essa outra aqui, o valor da tabela é 5, eu cobrei 4,5, então teve um desconto de tanto nos meus atos. Esse relatório retirado, que são várias páginas, retirado do sistema lá do tabelionato, não seria suficiente para desconstituir o lançamento. Eu entendo que esse relatório, que eu não consigo ver que foi um relatório forjado, é um relatório totalmente forjado, produzido na fiscalização. Doutor Pinheiro, deixa eu terminar meu raciocínio aqui para explicar para o doutor. Pois não. Então, nesse caso, eu não consigo ver que essa prova deveria ser investigada melhor, doutor. Aí, por isso que eu vejo a incerteza. A incerteza nessa presunção que leva à necessidade de tornar improcedente o lançamento. No caso das despesas, então, para finalizar a resposta, há também uma espécie de deficiência no procedimento, ao meu modo de ver, mas no sentido de que teria que ter explicado um pouco melhor a glosa. Então, no momento que ele é genérico e não explica a glosa, a ideia que eu tenho é que ele considera aquela glosa que não é necessária à atividade, a obtenção de receita e a manutenção da fonte produtora, pelo próprio título lá da conta,
pelo próprio título da conta, ou seja, motoboy, ele entende que isso é transporte. Mas ele não foi lá e perguntou, isso é transporte? Mas me mostra que tem contrato, transporte de documento, eu entendo que é transporte, entendo que não é transporte, agora pode ser utilizado para transporte de pessoas, como fez supôs a decisão de piso, isso nada ele fez. Então, embora relacionadas as duas infrações, doutor Rodrigo, com alguma deficiência do lançamento, não é exatamente o mesmo raciocínio que eu fiz. Eu espero que eu tenha deixado mais claro esses aspectos, doutor. Nas despesas, pode ser questionado, porque a DRJ ela buscou sempre, eu quero prova. A ideia, nesse tipo de situação, é que a DRJ está fazendo uma verdadeira fiscalização. Porque ela exige toda espécie de documentos do contribuinte, quando isso deveria já ter sido feito pela fiscalização, e a fiscalização disse, olha, eu analisei os documentos e os motivos são esses aqui. Ou eu pedi tais documentos e não me deram documentos, não foi comprovado por meio de notas fiscais, de recibos, a despesa, essa despesa trata disso, e eu entendo por isso que não se trata, e simplesmente é algo impreciso, como a própria legislação é imprecisa ao dizer que são dedutíveis despesas relacionadas à obtenção de receitas, dispensáveis à obtenção de receita e à manutenção da fonte produtora. É algo amplo, muito amplo. O doutor Pinheiro, ele tem a tese dele, que eu passei até o acordo, doutor Pinheiro, para que o doutor Rodrigo, que eu acho que não conhecia, e eu não sei se o doutor André conhecia também a tese, para que possa... Eu entendo. Conhecer. Os emolumentos que ele recebeu. E as parcelas adicionais que serão recolhidas, ali estão discriminadas. E isso é um controle para o Tribunal de Justiça. E em razão disso, o valor de emolumento pelos atos praticados na serventia, eles, inclusive, por exemplo, se é feita uma autenticação de firma, se é feito, há um valor de acordo com a tabela. Se o cartório tem uma conta de acerto com algumas pessoas e dá descontos, isso é um passo seguinte. O valor a ser recolhido do emolumento é o valor da tabela. Essa é a disponibilidade jurídica, e essa disponibilidade jurídica ocorre. Se num segundo momento ele renuncia e estabelece um valor menor, isso não interfere. As regras são claras. Se lê, há uma lei federal, inclusive, que dispõe sobre isso, é 8.935, de 1994, e que estabelece os valores de emolumentos fixados para a prática dos atos, ele tem que dar de recibos dos emolumentos, e há toda uma regulamentação do tribunal, e por força do artigo 28 dessa lei federal, o cartório ele se beneficia da totalidade do emolumento, detendo por consequência a disponibilidade jurídica e econômica. E, diante disso, esse livro adicional, ele faz efetivamente uma prova direta, no meu entender. Aquela tabela apresentada, essa tabela ela foi apresentada, surge nos autos com a impugnação, mas teria sido apresentada para fiscalização. Diante desse raciocínio,
ela é irrelevante. E, além disso, como argumenta o acórdão mencionado pelo Dr. Kleberson, aquele 2202.004.965, é uma planilha. E ela é unilateralmente produzida. Não teria prova suficiente, força probatória suficiente para afastar a autuação, diz aqui o acórdão. Eu raciocino no mesmo sentido. No meu entender, essas meras planilhas não afastam aquilo que foi colhido a partir do livro adicional auxiliar. E, de fato, é uma questão da disponibilidade jurídica, ela já ocorreu, e sobre a totalidade do emolumento. Ainda que, no momento do pagamento, se depois se pague um valor menor. Até tanto pela legislação federal quanto pela legislação estadual e pelas normas da Corregedoria, né, do Tribunal de Justiça. As normas do Tribunal de Justiça. É nesse sentido, o meu raciocínio. Essa planilha, então, apresentou só na impugnação? Foi isso, doutor? Dos descontos? Com o Dr. Kleberson, teria sido apresentado para a fiscalização, e a fiscalização, ela não... nada fala. Ela trata de um raciocínio de que seria o emolumento, a omissão omitida, e não adentra especificamente a isso. Nós temos acesso a essa planilha, porque ela foi trazida aos autos com a impugnação. Tanto é que, se o senhor abrir o processo, ela vem logo após, ela vem com os documentos carregados com a impugnação. No caso, doutor Rodrigo, em resposta ao termo número 16, em que ele explica isso, ele menciona planilhas que estariam anexas ao termo. O relatório fiscal não menciona que recebeu, não menciona essa justificativa e nem menciona que recebeu planilhas. Ele é omisso completamente. Mas no termo 16 diz que teria sido fornecido planilhas e a justificativa está lá. E para corroborar essa justificativa de que concedia descontos, ele teria anexado 12 planilhas. Seria uma por mês. Isso não consta do termo e também não consta do... Não foi anexado para a fiscalização e não consta do termo esse assunto que o contribuinte teria justificado a concessão de descontos. O que consta do termo é que o contribuinte teria dito que posterga o pagamento, que também ele disse. Verdade, posterga o pagamento. Ou seja, para determinados contribuintes, o valor não precisa ser pago no momento do ato. Reúne, paga de semana em semana, 15 em 15 dias, conforme decisão lá entre as partes. Embora os selos, o valor dos fundos tem que ser pago sempre no prazo normal. Esse é o contexto do documento. Aí o documento aparece só na impugnação, dizendo o contribuinte que apresentou para a fiscalização, conforme está lá no termo, porém a fiscalização nem mesmo juntou. Quanto à questão do raciocínio do doutor Pinheiro, que eu ponderei há 2 anos atrás, a disponibilidade jurídica e financeira, no caso, o doutor Pinheiro entende que, mesmo se praticando um ato, o contribuinte ele tem que cobrar o valor, porque se ele não cobrar o valor, mesmo ele não recebendo, ele teria disponibilidade jurídica e jurídica e econômica. Tanto é que ele reconhece, Dr. Kleberson, assim, no livro auxiliar, e recolhe as parcelas adicionais
tomando como tendo tido a disponibilidade econômica daquele valor. Ele reconhece como tendo recebido todo. E, muitas vezes, os selos fazem referência ao valor daquele procedimento. Quando se faz um reconhecimento de firma, uma autenticação de documento, já vem impresso lá o valor do negócio. E daí ele vai dizer, não é esse valor que está impresso aqui. Ele não tem a propriedade, ele não pode dispor. Ele não pode dispor. Algo que é uma expectativa. Esse o raciocínio do Dr. Pinheiro, eu só conheço o do, só conheço assim, o Dr. Pinheiro mesmo defendendo, e não me lembro quem acompanhou o Dr. Pinheiro no voto, porque a própria decisão a outra decisão na segunda Câmara, ela admite que pode ser provado que não recebeu, e isso teria influência na base de cálculo. O motivo para negar provimento é que entende que a prova não é suficiente para desconstituir o auto. Mas ela admite que a base de cálculo está associada aos valores efetivamente recebidos, ao ferir renda. Não a uma expectativa, a uma previsão da lei. E aí, como eu digo, ainda que irregular, essa questão de irregular, eu não vejo que o tabelião irregularmente ele concede desconto, mesmo com norma dizendo que não pode. Isso teria o condão de transformar o que ele não recebeu em renda? Eu tenho dificuldade de ver esse ponto, de concordar. Mas, juridicamente, ele não tem disposição sobre esse valor. Esse é o ponto. Ele não tem disposição sobre esse valor. Ele renuncia na esfera dos fatos, mas juridicamente não pode. De qualquer forma, a questão posta é essa, acho que é o suficiente. Doutor Clebson, eu não me recordo qual a discussão que tivemos no caso do Dr. Pinheiro há 2 anos atrás. Assim, até porque eu vou acompanhar o senhor, mas eu só tenho você pelas conclusões ou integralmente. Eu não lembro. O senhor ficou vencido naquele processo. Exato. E lembro que o doutor Clebson o acompanhou, mas o acompanhou pelas conclusões no ponto de que não foram apresentadas provas durante o procedimento fiscal. Agora, o que foi discutido em relação ao que eu defendi na oportunidade, não sei se o doutor Matheus lembra, o doutor André, porque eu não recordo, tentei puxar aqui, mas, de fato, não consigo lembrar. Eu também não lembro. O que tem aqui são só as conclusões, né, do Cleberson e do Francisco Ricardo. Eu discordei do Dr. Pinheiro, e aí o Ricardo acompanhou, nesse aspecto eu entendia que era uma presunção e que não poderia se considerar que haveria disponibilidade jurídica, considerando que a pessoa física, o rendimento se dá até pela a medida do seu recebimento, né? Exato. Se eu não estou enganado, o nosso posicionamento só foi diferente por conta justamente da apresentação da prova no momento da fiscalização. Exatamente. Aí, naquele momento, tinha que tomar uma decisão. Eu, pelo que eu consegui ver naquele momento, a prova caberia ao contribuinte. Imagino eu, não recordo, imagino eu, porque não tinha essas planilhas, existiam alegações, né? Mas não essas planilhas no momento da fiscalização. Que eu entendo que foram apresentadas aqui pelo contexto, teriam sido apresentadas, e apenas juntadas na impugnação. Então, a divergência acho que foi essa. Agora, realmente, se tinha prova antes, doutor Raide, do lançamento, e qual seria essa prova, eu não me recordo do que foi analisado na época, né?
Eu só sei que eu me lembro, não, eu vou acompanhar o doutor Pinheiro pelas conclusões, considerando que o contribuinte não fez a prova necessária que concedia descontos. Me lembro até que o advogado tentou ponderar mais um pouco ainda, porque argumentando que isso era uma prática, né, nos cartórios, né? Agora, a questão da prova, de qualquer maneira, nós estamos discutindo prova, etc., essa é um momento, uma questão que só tem sentido se para aqueles que não compactuam com o posicionamento do doutor Pinheiro, né? Para aqueles que entenderem que, na verdade, a disponibilidade jurídica já é, naquele momento que se fixa o preço do ato pelas tabelas do tribunal, de modo que qualquer desconto não teria influência na renda, essa questão da prova a análise fica desnecessária, né? Não, exatamente. Eu acho que agora, creio que o nosso posicionamento foi exatamente nisso, que apesar de que, pelo que eu lembro, pelo que eu vejo da conclusão, não ter, naquele caso, 2018, do relator doutor Pinheiro, a juntada da prova durante o procedimento fiscal, mas sim durante a fase de contencioso, mesmo assim, quem restou vencido, né, no caso eu, Matheus, a Luciana e a André, entendemos que estaria comprovado ali que não, de fato, o cartório, o tabelionato não recebeu aquela renda, né, com os documentos e tal. Se o senhor me permite... Discordando também do posicionamento do doutor Pinheiro, obviamente. Eu constei no meu voto à época que, como bem destacou o acórdão atacado, o recorrente não apresentou documentos comprovando descontos ou falta de recolhimento. Tá? Então, pelo que eu me recordo e lendo agora, eu não me lembro de planilhas mostrando como esses processos foram apresentadas. Essa problemática não me recordo de ter ocorrido lá, de ter trazido documentos no sentido a demonstrar os descontos. Isso. Acho que é exatamente esse o contexto, né? O meu posicionamento aqui, nesse quanto à omissão, ele está baseado numa situação específica aqui dos autos, né, do contexto da fiscalização em relação à prova, né? Claro que tem a discussão também teórica, tem uma discussão teórica que seria a renda, né? A renda do tabelião seria, independente de conceder desconto, haveria disponibilidade jurídica, né? Ou seja, já faria parte do patrimônio do tabelião, para que ele pudesse, então, dispor. E aí ele dispõe, concedendo desconto. Esse é o raciocínio, em linhas gerais, assim, do doutor Pinheiro. Dispondo, mas não tem repercussão no plano tributário. Acho que as dúvidas já deu para resolver e cada um já formou sua convicção, né? Vamos votar por partes, porque ele envolve muita coisa. Então, vamos falar primeiro dos rendimentos. Quanto ao rendimento, que o Cleberson entendeu que não tem a disponibilidade financeira e exonerou. A preliminar. A preliminar, Raide. Acompanho. Então, unanimidade, rejeitar. Rendimentos. Omissão de rendimentos.
Como dito, já posicionado no voto há 2 anos atrás, eu coaduno com o exposto pelo Dr. Cleverson aqui e afasto a infração de omissão de rendimentos. Pinheiro. Eu mantenho meu entendimento já veiculado no acórdão 2401.005.737 e que já foi aqui, já explicitei durante os debates. Então, nesse ponto, eu negaria provimento. E também aqui nesse caso específico, eu também entendo que a planilha ela não é um documento suficiente para afastar o lançamento, nos mesmos moldes, aqui verificando, é um documento que foi produzido pelo contribuinte e não me gera convencimento face dessa planilha aqui. Você não consegue confirmar se houve efetivamente os descontos, é isso? Só essa planilha é insuficiente. Entendi. Andréia. Relator. Rodrigo. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões por conta dessa parte de presunção, que para mim me parece, o entendimento que eu estou tendo é de que é uma questão de prova. A partir do momento que a fiscalização trouxe essa planilha, trouxe um elemento de prova, o contribuinte também deveria ter sido avaliado pela fiscalização. E se o contribuinte não tivesse trazido nada aos autos, acho que poderia até ser mantido o lançamento, mas não por uma presunção, e sim por conta de ter havido uma espécie de prova da omissão de rendimentos. Então, por conta dessa apresentação dessas planilhas que não foi tratada durante o procedimento fiscal, acompanho pelas conclusões. Matheus. Com o relator. Rodrigo. André. Acompanho o relator. Eu vou ficar com o Pinheiro, porque eu realmente... A questão aqui é a prova, né? Então, não dá para confiar. Vamos lá. Próximo assunto é as despesas. Então, aqui ficou maioria. Despesas. São várias. O Cleverson exonerou... Retiradas, peraí, as despesas, manteve ou exonerou o crédito? Cleverson. Acerto no procedimento fiscal, manteve, certo? Não, o doutor Cleverson exonerou despesas como... Eu só exonerei as 3 relacionadas. Despesas... Você só exonerou as de consultoria? Consultoria? Despesas bancárias e motoboy. Condução, motoboy. Sobre essas despesas... Mas é porque pode ter alguma que você não exonerou e alguém exonera. Sim. Acho que são 8. São 8. Vamos ver se todo mundo concorda, como é que vai ficar, e a gente vai. Vamos lá. Raide. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator em relação a essa consultoria bancária e motoboy. Relator. Com o relator. Com o relator. Com o relator. Então, isso aqui foi unânime. As despesas bancárias, então foi unânime. Multa também? Quanto à multa, Raide? Acompanho. Eu acompanho, mas daí determinando o recálculo em relação ao que eu dei provimento. Mas é o recálculo em relação ao resultado. Né? Exato. Acompanho. Matheus? Acompanho. André? Acompanho. Então, por unanimidade. Então, resultado final, vamos lá. Qual dos membros, por maioria de votos... Não, por unanimidade, rejeitar. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. Ponto. No mérito...
por maioria de votos. Dá provimento parcial recurso para excluir, aí é o resultado do Cleberson, igualzinho, tá? Vencidos os conselheiros Pinheiro e Miriam. Que votaram por não excluir o lançamento, que davam provimento parcial em menor extensão, vou colocar mantendo, que senão mantendo a infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas. Votou pelas conclusões quanto à omissão de rendimentos, o conselheiro Rodrigo. Certo? Rodrigo. Ok, ponto. Vamos parar aqui a reunião, parar a gravação.